acabar. Não vês que acaba todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas e não terás medo de morrer e então serás eterno. Esse poema de Cecília Meirelles, ele nos fala de um tema que às vezes nos incomoda, que é o medo da morte. Quem não tem medo da morte? E por estarmos nos aproximando do dia de finados, eu hoje quero começar o programa Faço Parte, pedindo ao Padre Gilson uma bênção especial. Uma bênção para você que nos assiste agora, que talvez esteja sofrendo pela perda de um ente querido, ou sofrendo por um ente que esteja à beira da morte. Como lidar com isso? Como lidar com isso a que todos nós estamos sujeitos? Que essa bênção agora possa adentrar o seu lar e o seu coração. A Ellen começou com um poema de Cecília Meirelles. Eu queria trazer uma expressão que eu gosto muito de dizer, para que as pessoas compreendam que tudo na vida passa por um fim. É dizer que não existe Senhor do bom começo, mas Senhor do bom fim. Tudo tem um fim. Mas nós sabemos que para nós cristãos, o fim é o começo de algo maravilhoso. Por isso, eu quero pedir ao Senhor nosso Deus que você experimente a realidade do grão de trigo. Se ele não morrer, nós não teremos a alegria de espigas repletas de grãos. Que o Senhor nosso Deus derrame sobre você a sua graça e a sua bênção, para que, fortalecido pelo Espírito Santo, consigamos entender as podas que a vida nos proporciona. E que nós possamos, como a Virgem Maria, na hora da poda, estarmos de pé junto à cruz. Que Deus nosso Senhor lhes abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E para falar do tema de hoje, a morte, nós convidamos uma especialista no assunto. Ela é médica, psiquiatra, tanatóloga e psicoterapeuta. Além de fundadora e ex-presidente da Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais, atualmente ela coordena o grupo de atendimento a enlutados e trabalha na Clínica Solares. Então hoje recebemos a doutora Mariel Paturli. Doutora Mariel, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite em meu nome, em nome da Sotamiga. É muito bom para a gente estar aqui. E eu já quero começar com uma pergunta bem básica. O que é a tanatologia? Eu acho importante a sua pergunta, Ellen, porque a tanatologia é uma palavra muito diferente na nossa língua, né? Ela é uma palavra de inspiração grega. Então, Thanatos, na mitologia grega, era o deus da morte, e logia, estudo. Então, literalmente, seria o estudo da morte. Só que a gente não fica estudando a morte, mesmo porque da morte a gente não sabe nada. Então, a gente trabalha com a morte naquilo que ela vai nos ensinar a viver melhor. E o que te levou a estudar? O que te levou para esse caminho? Sim, em mais ou menos em 1980 eu fiz um curso com o Léo Matos de psicologia transpessoal, onde ele falava a psicoterapia transpessoal da morte. Na época eu achei isso uma coisa muito estranha. O que seria isso, psicoterapia transpessoal da morte, né? E ele veio trazer então para a gente, mais ou menos 70, 80, as ideias da Elizabeth Kübler-Ross, que foi a primeira pessoa que fez as primeiras observações e começou a estabelecer as bases da tanatologia. E logo na sequência também, a minha sogra, que era uma pessoa que eu amava e amo muito até hoje, embora ela já tenha falecido, né? Ela teve um câncer. E ela era também minha professora de yoga. Então eu fui vendo tanto que ela também foi ajudando uma série de pessoas, eu fui começando a me abrir para todo esse trabalho, para uma pessoa que sofria de um câncer. E assim que o Evaldo fundou a Sotamiga, eu falei, deixa eu ir lá para dar maior força e ver o que eu posso fazer, porque realmente era algo que eu acreditava muito. Acho diferente, né, Padre Gilson, porque é tão difícil lidar com a morte, né? Por que na sua opinião, por que é tão difícil lidar com a morte? E me deixa só engordar essa pergunta um pouquinho. Né? As pessoas têm medo da questão da morte,
nós criamos até superstições, né? Essas coisas de encosto, de não sei mais o quê, né? Para justificar. As pessoas ficam sabendo mesmo que vão morrer, né? Como é que fica isto, né? Por que a gente tem tanto pavor dela? Por uma série de motivos, né? O principal é que a morte tira da gente essa sensação de controle, né? De repente, a gente sabe que vai morrer, mas não sabe quando. E de repente a gente pode realmente morrer, como também alguém que a gente goste de morrer, né? E isso é uma coisa que solapa muito essa sensação nossa de segurança, né? É muito difícil para a gente conviver com essa ideia que a gente vai morrer. Além do que, na nossa sociedade, que é uma sociedade que tende a ser muito materialista, a gente não quer perder nada, né? Muito menos perder pessoas alguém que querido. Amamos. E há uma coisa interessante, Mariel, eu acho que a Ellen vai concordar. Nós costumamos dizer que a morte sempre nos pega com as calças na mão. Sim. A gente nunca acha que é o momento. Mesmo as pessoas que estão ali, ó, no CTI, em coma, há meses e tal, quando morre, a gente fala, poxa, mas agora? Verdade. O Mário Quintana tem um poema lindo que ele fala que essa vida é uma estranha hospedaria da qual saímos quase sempre às tontas, pois as nossas malas nunca estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, realmente, a gente tem esse despreparo mesmo para a morte, né? Da mesma forma como a gente também tem um despreparo para a vida. Sim. Né? Se você pensar bem, só completando, o medo da morte, na verdade, é um medo de viver. A pessoa que tem muito medo de morrer, ela acaba restringindo a vida dela sobre uma série de aspectos, né? Ela fica com medo de correr riscos, ela fica com medo de passar uma situação sobre a qual ela não tem algum controle. Então, ela deixa, por exemplo, vamos dizer, de viajar, né? Deixa de se expor, por exemplo, uma viagem de avião, que aí ela não tem controle nenhum mesmo. Então, é importante a gente ter essa noção da morte, na verdade, para a gente poder viver melhor e com mais intensidade. Eu ia completar a pergunta conversando aí, ouvindo o Padre Gilson. Eu, por exemplo, morro de medo de morrer porque eu tenho 3 filhas. Então, eu morro de medo de morrer. Eu falo assim, quem vai cuidar das minhas filhas? Mas como é que é quando uma pessoa recebe a notícia de que ela realmente está nos últimos dias? Quais são as fases pelas quais essa pessoa passa, a família dela? Como é feito esse trabalho? E lá vou eu de novo. Eu acho que hoje eu vou ficar só te engordando. O que é mais difícil? Lidar com a pessoa que sabe que está com uma doença terminal ou lidar com a família? Quer dizer, na clínica de vocês vão lidar com pessoas só que passaram pela perda ou vocês acompanham pessoas que ficaram sabendo, por exemplo, sei lá, estou com uma doença terminal? Olha, normalmente, Padre Gilson, esse atendimento ele é sempre feito não só do paciente, mas como também da família. Porque quando alguém recebe esse diagnóstico, isso vai mexer com todo o núcleo familiar. Então, sempre que a gente faz esse acolhimento do paciente que já está nesse tempo de morrer, nesse tempo final, a gente faz um acolhimento dele e da família. E todos os dois, tanto o paciente quanto os familiares, vão passar por essas fases que a gente vai falar agora, né? Que foram as fases estudadas pela Kübler-Ross. A primeira é a negação. A pessoa fala, não é possível que eu vou morrer, eu não acredito, tem um erro aí, vai querer fazer outros exames, vai querer procurar outro médico, outros diagnósticos, né, ver se aquilo não estava errado e tal. Então, é negar. A segunda, ela fica com raiva. Né? Isso não pode estar me acontecendo, fica com raiva de Deus, revoltada, briga com Deus, briga com as pessoas, né? E fica assim, achando como é que aquilo foi acontecer com ela e tal. Aí, quando ela vê, meio inconscientemente, que não adianta negar, não adianta ficar com raiva, a pessoa tenta fazer alguma negociação com Deus, alguma barganha com o universo. Então, ela tenta, por exemplo, procurar um médico espírita, ir no terreiro, fazer uma promessa, fazer alguma mudança na vida, algo que ela acredite que vai reverter e trazer a saúde dela. Quando ela vê que não adianta negar, ficar com raiva, nem negociar, porque está mesmo doente, aí ela realmente passa por uma fase de depressão. E uma fase que ela então sente que vai morrer, que aquilo é difícil para ela, para nós todos, né? Você imagina se a gente tivesse um diagnóstico desse. Seria muito complicado para a gente, de repente, se deparar com a possibilidade de você ir embora e perder tudo, né? Porque quem vai, perde tudo, né?
Inclusive, antigamente, os médicos não contavam para os pacientes que eles tinham estavam nessa situação, né, esse prognóstico, com medo da pessoa ficar triste, deprimida. Eles falam, não, a pessoa vai sofrer, ela vai deprimir, ela vai entregar os pontos. Não, ela vai deprimir, mas depois ela passa para outra fase, que é uma fase de aceitação, onde aí então ela realmente começa a se preparar para morrer e acontecem coisas maravilhosas quando isso acontece, né? Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, porque o assunto está muito interessante, mas eu quero interromper porque durante essa semana vamos fazer campanha, vamos concorrer a brindes, mas antes disso eu quero que vocês compartilhem com a gente do VT, do depoimento de uma sócia, que é a Silvana. Meu nome é Silvana, do bairro Santa Mônica. Conheço a rádio já tem 17 anos, conheci através do meu pai, procurando uma Ave Maria bonita e localizei na Rádio América. Sou ouvinte assídua do programa do Sopenido Neto, tem músicas lindas, maravilhosas, são umas poesias mesmo e me faz lembrar muito meu pai. E eu faço parte porque eu me sinto que são tantas bênçãos, são tantas coisas boas que a gente aprende e acaba que eu sinto que eu fico no débito, então eu tenho que fazer parte para estar em dia. Quem ainda não conhece a campanha, eu sugiro que faça parte, que entre para essa família. Bonito o testemunho da Silvana. Vocês viram como que o programa do Penido desperta nela uma saudade gostosa de seu pai por causa das músicas. Ela até chega a falar que parecem poesias, né? A Rede Catedral tem se empenhado para fazer parte da sua família, através da Rádio América, da Rádio Cultura, da TV Horizonte, através do Jornal de Opinião. Por isso, se você desejar e quiser, e queira Deus que queira, porque não foi bonito, né? Fazer parte da nossa campanha. E eu quero fazer até um outro apelo, não só fazer parte da campanha, mas você que acredita nesta campanha, mandar para nós o seu testemunho, através de uma carta, ou até mesmo se dispondo a dar o seu depoimento sobre a nossa campanha. Sabe como você pode fazer? Passando um e-mail para nós, tvfaçoparte@redecatedral.com. E as pessoas que fizerem parte da campanha durante essa semana concorrem a uma imagem de Nossa Senhora das Graças, uma imagem de Jesus Cristo em vitre e também uma camisa Igreja Viva Sempre Missão. Não deixe de participar. Outra forma de participar das atividades da Arquidiocese é adquirir uma Bíblia nas lojas Fumarc ou aqui mesmo na Catedral de Comunicação Católica. Na campanha Faço Parte. Liga para 3209-3559 para saber mais sobre essa promoção. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, mostrando como sócios da campanha também podem ser premiados.